Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Atos dos Apóstolos. Se é um livro histórico, qual que seria o método de interpretação coerente? É o literal. Eu vou ler Salmo, poesia. Eu estou repetindo isso para vocês, porque qual é o nosso desafio? Vencer as dificuldades de a gente compreender a palavra de Deus. Então, se você não respeita isso, você vai ter um monte de dificuldade. Estamos eliminando essas dificuldades. Depois nós vamos para Samuel, profeta Samuel, primeiro livro, capítulo de número 3. E ali eu já comecei a ensinar vocês o que? É a palavra para e a palavra mas. Só que você tem que agora começar a praticar isso na sua casa. Porque a palavra para, dependendo do contexto, ela vai ter um significado. Ela pode ser verbo. Pare onde você está, fique parado. Porém, dependendo do contexto, ela não está indicando, mandando você parar. Ele foi para Londrina. Olha aí, o para já tem um segundo significado, está indicando um lugar. Mas não é nenhum desses dois sentidos da palavra que eu quero que vocês prestem atenção. Mas quando você encontra a palavra para, você para analisar. Está indicando lugar, posição, está indicando ação, verbo, para ficar parado. Eu parei, você parou, tu paraste, eles pararam, nós paramos. Se eu posso conjugar porque é um verbo. Mas aonde que eu tenho que prestar atenção? Quando ela indica um fim, um propósito. Nós estamos estudando para compreendermos melhor a Bíblia. Então não é verbo, não está indicando lugar, mas sim propósito. Você está vestindo um agasalho para não passar frio. Está indicando um propósito. Estamos recapitulando, porque hoje nós vamos estudar qual palavra? A palavra mas. Não é M-A-I-S. Mais ou menos. Não é a palavra contrária de menos. Mais grande. Maior. A palavra M-A-S. Mas. Não é mais que está somando, que está acrescentando. É mas. Hoje nós vamos estudar essa palavra. A palavra mas. E agora eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Leandro, se hoje, meu irmão, não mostrar para nós algo muito prático para mim fazer o que? Para mim pegar aquilo que o irmão tem ensinado, colocar na prática, eu não vou assistir mais nenhuma aula tua. Deus te abençoe. Faz o teste hoje. Hoje, se você não conseguir colocar na prática o que eu estou falando aqui, não precisa mais assistir minhas aulas. Pode passar para frente. Mas se você conseguir colocar em prática o que eu estou falando aqui, não perca as aulas. Assista uma vez, assista duas, decore, faça uma colinha, teste na sua casa, vai para o texto bíblico, pega outros textos que nós não praticamos, pratique, aproveite a oportunidade. Provérbios capítulo de número 10. Vamos lá? Qual é a palavra que nós vamos estudar agora? Mas. É a palavra mas. Irmão Leandro, por que o irmão Leandro não usa a ortografia? Ortografia não, a gramática do português, porque ainda está cedo. Se eu começar a ficar usando termos gramaticais, eu posso assustar muita gente. Eu prefiro usar palavra, mas. Depois a gente vai se aprofundar na gramática para entender o que é isso. Porque se a gente só começar a ficar falando de gramática portuguesa aqui, muita gente pode se assustar. Então, quanto menos informação tiver, melhor para você aprender. Eu só pedi para vocês decorarem duas palavras por enquanto. Qual é a primeira? Para, com sentido de propósito, de finalidade. Eu me agasalho para não passar frio. Só que hoje não vamos estudar ela, já estudamos outros dias. Hoje vamos estudar a palavra mas. Então, e qual o sentido que a gente quer para ela, que é a frase que vai dar o sentido. Vamos lá então no verso 1 de Provérbios, capítulo 10.
Se a tua versão estiver diferente da minha, por favor, olhe para mim. O filho sábio alegra seu pai, mas encontramos a palavra que já estamos estudando. Agora a gente presta atenção no que ficou para trás dessa palavra e o que vai vir para frente dela. Vamos continuar? Mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Esse mas, ele está fazendo o quê? Ele está separando duas ideias. Duas ideias. Elas podem ser iguais. Mas quando esse mas está separando elas, porque essas ideias não são iguais. Para mim entender um texto, eu preciso entender a ideia do autor. A ideia que ele está colocando ali. Então, se já existe uma palavrinha mas, então já está indicando uma ideia que está vindo antes, uma ideia que está vindo depois. Então você já chegou perto do quê? Do baú do tesouro. Você tem que entender a ideia. Mas aonde está a ideia do texto? Onde ela começa? Onde ela termina? O mas está separando duas ideias. Então, da primeira ideia, o mas é o final dela. E da segunda ideia é o começo. Então já caiu de bandeja na tua mão o tesouro, o baú do tesouro. Agora você precisa abrir e conhecer o tesouro. Vamos conhecer o primeiro tesouro? É o primeiro que vem antes do mas. Filho sábio, alegra seu pai. Olhem para mim. O filho sábio, que tem sabedoria, ele alegra ao pai. Porque a sabedoria vai livrar o filho de fazer entrar em encrencas, em coisas erradas, em amizades erradas. Aqui você já pode começar a pensar: eu tenho vivido isso, eu tenho praticado isso, eu tenho procurado ser um filho sábio, eu tenho alegrado meu pai ou minha mãe, ou as minhas atitudes faltou sabedoria, entrei numa dívida, fiz uma negociata, entrei numa amizade, a amizade entrou por caminhos maus, como eu estava junto, a polícia me envolveram, a polícia me prendeu, agora estou tendo que justificar, faltou sabedoria. Eu já comecei a arrebentar com o desafio. Porque o desafio é, se você não pudesse praticar nada, não precisava mais assistir a minha aula. Então já tem a primeira questão para você praticar. E quem que indicou isso? Foi a palavra mas. Então, o filho sábio traz alegria à sua família, mas, vamos ver o que vai continuar, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Vou pegar um caderno aqui. Vocês lembram? Duas ideias. Filho sábio alegra a família. Filho insensato, que não tem bom senso, que não tem juízo, é a tristeza da mãe. Duas ideias. Elas são iguais? Não são. São opostas. Então o que esse mas está indicando? O final de uma ideia, o começo de outras, e elas são o quê? Opostas. Elas estão se conflitando. Vamos continuar o texto? Verso de número 2. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Talvez você nunca prestou atenção na tua Bíblia, que ela está repleta de mas. Olhem para mim, gentileza. Talvez você nunca prestou atenção na tua Bíblia, quantos mas tem nela. E está indicando duas ideias e elas conflitando. Ou uma cutucando a outra. Dizendo, eu sou melhor que você. Falando uma linguagem para todo mundo entender. Qual que é a questão agora? Vamos lá? Vamos interpretar esse texto? Segundo versículo. Tesouros de impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte.
diferente agora? No primeiro versículo, o exemplo bom veio primeiro, o filho sábio. No segundo versículo, quem que está vindo primeiro? O exemplo ruim. Qual que é? Tesouros de impiedade. Ímpio, pessoa ímpia, impiedade. Mas tem o justo. Mas o justo, o quê? Livra da morte. E tesouro de impiedade nada aproveita. Nada aproveita. Então, de novo, duas ideias. E o que você tem que fazer? Se perguntar: qual que é o meu tesouro? Eu tenho praticado impiedade? Ou eu tenho buscado justiça? Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Queridos irmãos, irmãs, eu interpretei dois textos com vocês, dois versículos. Eu não vou interpretar mais versículo. Agora nós só vamos prestar atenção em quantas palavras mas nós vamos encontrar. Quando chegar na 20ª palavra mais, eu vou parar. Mas eu quero que vocês falem bem alto. Quando chegar na segunda, duas. Vocês vão contando. E eu vou lendo o texto. Maravilha? Vou começar de novo do versículo 1. Toda vez que eu falar a palavra mas, vocês vão somando. Já está na duas, vai para a terceira. Para vocês verem quantas palavras mais tem e a gente não presta atenção nisso. Já peguei 2 versículos bíblicos e trouxe na prática. Então aquele desafio eu já ganhei. Se alguém entrou no desafio comigo, você já tem que assistir todas as aulas comigo. Eu falei: se você não conseguisse praticar nada, eu vou deixar o melhor da festa para o final. Então não sai dessa live, não vai embora desse culto. Vamos lá. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. O tesouro da piedade de nada aproveita, mas 2. A justiça vive da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas 3. Rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com a mão remissa e empobrece, mas 4. A mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajuda no verão é filho sábio, mas 5. O que dorme na cega é filho de vergonha. Sobre a cabeça do justo a bênção, mas 6. Na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome do perverso cai em podridão. 7. 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas 8. Insensatos de lábios vêm a arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas 9. Que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. 10. O ódio excita contendas, mas 11. O amor cobre todas as transgressões. Não é igual até o 20, irmãos, porque senão vai ficar enjoativo. Mas olha quantos mas nós encontramos. Olhem para mim um instante. O que eu tinha que provar para vocês? Se realmente era importante você prestar atenção nessa palavra. Você vai para o capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, 13, é mais atrás de mas. Você precisa prestar atenção nisso. Em quase todo versículo existem 2 ideias, uma conflitando com a outra e perguntando para você: qual delas você está praticando? Qual delas você está praticando? Então você deve falar: eu leio a Bíblia e não entendo. Eu leio a Bíblia e não entendo. Tem texto difícil, nós já falamos aqui, mas tem bastante texto fácil. Então já fica a dica aí, ó. Para quem está com muita dificuldade de ler a Bíblia, não está entendendo nada.
Provérbios, você vai ler e vai sempre prestar atenção em qual palavra? A palavra mas. Mas nos outros livros, não, vai prestar atenção do mesmo jeito. Agora eu começo a ir para o melhor do bolo. E depois vamos tentar finalizar com chave de ouro. Vamos lá, já deu um craque. A palavra mas está separando duas ideias, finalizando uma e terminando outra. Vamos pegar o texto, Isaías 41. Isaías 41. O verso de número 7. Se a tua Bíblia estiver diferente da minha, olhe para mim, presta atenção no que eu vou ler. O que nós aprendemos? Que a palavra mas, repita comigo, separa duas ideias. Quando nós encontramos a palavra mas, nós sabemos que está finalizando a primeira ideia e iniciando a segunda. Vamos lá? Isaías 41, verso 7. Encontraram? Sim. Vamos então. Assim o artífice anima ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate a vida. Artífice, ourives, é todo o pessoal que trabalha construindo imagem de escultura. O ourives constrói imagem de escultura com ouro, e o artífice é que faz o modelo da imagem. O ourives vem e cobre com ouro. Maravilha? Para a gente entender do que está falando. Está falando de pessoas que constroem imagem de escultura. O ourives vem e cobre com ouro. Então vamos de novo. Assim o artífice anima ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate a bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo para que não oscile. Então o que o texto está falando? Terminaram a imagem. Olhem para mim, gente. Falei, terminei de ler, vocês podem ler também, olhem para mim. Terminou a imagem de escultura, agora eles fixam na parede o ídolo. Então não é simplesmente uma imagem, é um ídolo, uma imagem construída para receber adoração. Maravilha? Então está falando, o artífice, o ourives, constrói a imagem para ser adorada e fixam com pregos. Vamos para o próximo versículo. Mas tu, verso número 8, está falando o quê? Mas, está assim na Bíblia de vocês? Está assim? Mas, no começo do verso número 8. Então presta atenção na minha. Deixa eu conseguir de lado. Mas tu. Se tem um mas, está indicando o quê? Que terminou uma ideia, que estava falando do ídolo, e agora vai começar uma nova ideia. Coisa que você já aprendeu, que geralmente, quase que regra é isso, existe um conflito entre as duas ideias. Então, provavelmente o que vem agora vai ser um conflito com a primeira. Está falando de um ídolo, uma imagem que recebe adoração. Vamos ver o que está falando agora? Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus campos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Você tem que entender o quê? Se uma está separando duas ideias e uma é conflita com a outra, o que Deus pode estar falando aqui? O mais está indicando para você.
A maioria das pessoas conhece esse texto, mas não presta atenção, só fica ali. Não temas porque eu sou contigo. Mas olha o contexto dele, e o Márcio está indicando o quê? Pessoas que confiam no ídolo, num Deus que é feito por mãos de homem. E Deus está falando o quê? Mas tu, ó Israel, foi eu que te escolhi. A tua confiança não tem que estar num Deus feito por mãos humanas, que tem que fixar com prego. Você tem que confiar em mim. Eu sou contigo. O ídolo fica na parede, mas eu vou estar contigo para onde você for. O que o texto está dizendo? Mas tu é o meu servo meu, tu Jacó, tu Israel. Tem que ser diferente. Lembra, se eles perguntar, qual das duas ideias que você está vivendo? Qual das duas ideias que você está praticando? Você está servindo a um Deus construído por mãos humanas? Ou você está servindo Deus que criou as mãos humanas? O teu Deus é criado por mãos humanas? Ou o teu Deus é que criou as mãos humanas? E ele está dizendo, eu vou estar contigo. A imagem da escultura tem que ficar presa no prego. Mas eu vou estar contigo por onde você passar. Eu vou te fortalecer. Não temas, porque eu sou contigo. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão. E ele continua dizendo aqui. Mas vocês têm que entender, lembrar, se tem a palavra mas, é porque existem duas ideias. Então não adianta você ficar só numa ideia que você não está aproveitando todo o tesouro que tem dentro do baú. Começou a ficar mais gostoso, tá? Vamos finalizar com outro texto, que eu não quero ministrar muito hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o verso de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 6. Vamos lá? Encontraram? Sim. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram do Senhor Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus: é esse tempo que o Senhor vai restaurar todas as coisas e o reino a Israel? 7. Respondeu-lhes Jesus, então responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Olha o verso 8. Mas, se tem um mas, o que eu preciso fazer? Entender que existem duas ideias. Que o mas está indicando que terminou a primeira e que vai começar a segunda, e que elas são conflitantes. Qual que é a primeira ideia do texto? Não compete vocês saber tempos ou épocas que o Pai reservou. O que ele está querendo dizer? Esse problema não é de vocês. Esse problema é de Deus. Cada um cuida dos seus problemas. Cuide do que você está. Você tem que se preocupar em fazer o que Deus pediu. Aquilo que Ele promete, deixa Ele fazer. Ele não vai perder o ônibus, ele não vai perder a data. Um monte de gente preocupada com a volta de Jesus, como se Jesus fosse perder o ônibus, o avião, ou como que ele for vir, que ele fosse perder o horário. Ele não vai perder o horário. Você tem que se preocupar em estar pronto. Você está pronto para quando ele voltar? Não se preocupe com Jesus. Jesus é fiel, ele não falha. Ele não vai perder a hora de voltar. Mas e você? Está pronto para
se encontrar com Ele, se Ele voltar agora, se preocupe com a tua vida. Deixe Jesus com a dele. Então a primeira ideia qual é? Não me compete querer ficar especulando a hora que Jesus vai voltar. E que tem de gente especulando a volta de Jesus e não especula a santidade, não especula o compromisso com a palavra, com negar-se a si mesmo, com amar ao próximo, entesourar tesouros no céu. Ninguém está gastando, a maioria não quer gastar energia com isso, mas gastar energia e especular a volta de Jesus, o texto está dizendo, não compete vocês querer saber essa data. Que tem de gente que já profetizou a data. No ano 2000 teve um pastor aqui de Londrina, que, se não me engano, de Londrina, aqui do norte do Paraná, que profetizou, Jesus vai voltar. O texto está dizendo, não cabe a nós, meu irmão, saber essa data. Cabe a nós estarmos prontos. Se Jesus voltar agora, ou amanhã, ou meia-noite, ou daqui 3 dias, eu estou pronto, você está pronto? Estou bravo com o Leandro. Você não está bravo comigo, você está bravo com a palavra, que está mandando você parar de ser xereta. Não está bravo comigo, você está bravo com a palavra, você está bravo com o Senhor Jesus, que falou, não compete você ser xereta. Você está buscando santidade? Você está buscando consagração? Você está negando a você mesmo? Você está crucificando a carne? Não, não está, mas xeretando, se preocupando com a vinda de Jesus, você está. Você tem que estar pronto para a vinda de Jesus, se é hoje, se é amanhã. Então temos a primeira ideia. Mas, agora tem um mas. Então vai ter uma segunda ideia. Vamos para a segunda ideia? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Agora vem a segunda ideia. O que Jesus está falando? Larga a mão de ser xereta em querer saber a época que eu vou restaurar as coisas. Você quer ser xereta? Irmã, você quer ser xereta? Seja xereta aqui, ó. Receber poder do Espírito Santo sobre a sua vida, para você ser testemunha de Jesus. Quer xeretar alguma coisa? Quer se preocupar? Não é com a data, mas é em receber poder do Espírito Santo sobre a sua vida, se encher do Espírito Santo e testemunhar de Jesus Cristo, começando pela sua cidade até os confins da terra. Nossa, irmão, quanta coisa boa! Eu desafio. Se aonde hoje você não conseguir colocar nada em prática, não precisa assistir mais nenhuma aula. Mas eu acredito que já venci esse desafio. Já deixei muita coisa boa aqui. E tudo que a palavrinha mais. Jesus está falando, você quer xeretear? Você quer se preocupar com alguma coisa? Não é com a minha vinda. É se você se encher do poder do Espírito Santo e ser minha testemunha. Se preocupe com isso. Olha, você está sendo testemunha de Jesus? Você está cheio do poder do Espírito Santo? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Essa é a segunda ideia. Mas onde está o conflito aqui, eu não lembro das ideias, que é para você escolher uma das duas. Você vai ficar querendo saber da vida de Jesus, ou você quer ser cheio do poder do Espírito Santo e ser testemunha de Jesus? Não tem como você fazer as duas. Não, estou bravo, irmão. Não gostei da mensagem. A mensagem não é minha, irmão. É o texto da palavra de Deus. O texto está dizendo, Jesus está falando, não compete a você, irmão Leandro, não compete a vocês, meus discípulos, ficar querendo saber que ano que eu volto. Vocês têm que estar pronto, cheio do Espírito Santo, cheio de poder do Espírito, não somente cheio do Espírito, mas do poder do Espírito. Em Lucas capítulo 4, o texto diz que Jesus foi para o deserto, cheio do Espírito, mas quando sai cheio do poder. Não basta estar cheio do Espírito, também tem que buscar o poder do Espírito Santo. E quero terminar dizendo, Mateus 22, 29, Jesus disse, errais em não conheceres as Escrituras e o poder de Deus. Não é somente experimentar as Escrituras, mas precisamos experimentar o poder de Deus. A mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou em Jesus, poder saiu de Jesus. Tinha uma multidão tocando em Jesus, mas só quando aquela mulher tocou, experimentou o poder de Jesus. Muitos estão querendo tocar em Jesus, mas tocam sem fé, tocam da maneira errada, tocam sem humildade.
tocam por egoísmo. Mas quando vem alguém humilde, com fé, ela experimenta o poder de Jesus em sua vida. Queridos, encerramos mais uma aula. Treine isso em casa. Começa a ler os textos agora. Eu vou treinar só a palavrinha mas. Glória a Deus. Vai chegar uma hora que vai ficar normal para você. Eu não fico pegando na escola para mim ler a Bíblia, porque eu já decorei. Quando eu encontro algumas palavras, eu já paro para prestar atenção. Opa, palavra mas. Então existem duas ideias. Uma que está terminando e uma que vai começar. Quais são as duas ideias? Elas são conflitantes. Qual das duas eu estou praticando? Eu tenho que praticar alguma das duas? Dá para entender que tem. Qual que eu não tenho que praticar? Essa daqui. Qual que eu tenho que praticar? Essa outra. Não, já ficou bem mais fácil estudar a palavra de Deus. Pratique na sua casa, porque nós temos feito. Mande mensagem no Facebook, comente as suas experiências. De repente você pode experimentar algo que eu não experimentei ainda. Eu quero também ver, conhecer, saber de vocês o que vocês têm experimentado. Eu não sei tudo, na verdade eu sei muito pouco.